Vamos lá então, Tiago capítulo 5, versículo 13, e vamos até o final. Nosso último estudo, vamos encerrar essa cartinha, 5 capítulos, muito preciosa, muito prática, e aqui são as últimas orientações, as últimas instruções de Tiago para nós. Ok? Vamos ler aqui, a partir do versículo 13 do capítulo 5. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Espírito Santo de Deus, oramos, ó Senhor, porque nós somos necessitados da sua inspiração, ó Deus. Que possamos não apenas ler essas palavras com o nosso intelecto, mas que possa ser com o nosso coração. E por meio do teu Espírito Santo, Deus, para que possamos ter revelação e discernimento de sua palavra. Que não seja apenas um conhecimento teórico, mas que isso possa frutificar em nossa vida como uma semente que nós plantamos no nosso coração, para que possa dar muito fruto, possa se tornar prática em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Amém. 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 Então chegamos, nesse trecho de Tiago que nós podemos colocar como título de A Oração da Fé. O poder da oração é o maior poder do mundo. É o maior poder do mundo. E neste encerramento da carta, que Tiago ensinou muitas coisas, Tiago nos orientou em muitas práticas essenciais, ele conclui destacando uma das mais importantes práticas da vida de um discípulo, que é a oração. Então, a história da humanidade, ela mostra o progresso desde o poder do braço, do cavalo, da dinamite, da bomba atômica e as nações poderosas, com seus exércitos e potências militares. Mas o maior poder de todos é o poder de Deus, que se manifesta pela oração dos santos, pela oração dos justos, dos filhos de Deus. Nesse trecho que a gente leu, Tiago menciona a palavra oração 7 vezes. Se a gente for ler ali, for contar, não ver. É 7 vezes que ele fala a palavra oração. E isso demonstra que Tiago dá essa importância para essa prática, demonstrando que um cristão maduro, um discípulo maduro, ele tem uma vida de oração, independente das circunstâncias, independente dos momentos que ele passa. A oração é uma prática desse cristão. Então, a oração é nós nos achegarmos ao Senhor. Não importa, vamos dizer assim, o jeito, ou não existem palavras específicas,
Jesus, ele em Mateus 6, no Sermão do Monte, que a própria carta de Tiago é muito inspirada no Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7. E Jesus, ele ensina uma oração para os discípulos. E não é uma oração que tem que ser dita palavra por palavra, aquela, mas é um modelo, nos mostra, né, algumas dicas, vamos dizer assim, de como orar ao Pai. Então Jesus, ele ensina aos discípulos, né, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus, ele ensina essa oração, porque a oração é nós falarmos com nosso Pai Celestial. É adorarmos o Senhor, é pedirmos a Deus pela provisão, pedirmos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, confessarmos nossos pecados ao Senhor. Então, é vamos dizer assim, uma prática, uma rotina que tem que existir na nossa vida, de oração. E Jesus também, em Mateus 6, ele ensina que nós podemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e ali no secreto se encontrar com o nosso Pai, que nos ouve em secreto. Então, cada um de nós pode fazer isso. Cada um de nós pode entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali buscar o Senhor. A Bíblia nos orienta muitas vezes a buscar o Senhor de todo o coração. Que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então a oração é isso. Né? Então, nessa carta tão prática de Tiago, ele não deixa de mencionar a oração. Né? E o problema é que muitas vezes nós deixamos a oração um pouco de lado. Né? Na circunstância da vida, nós deixamos o recurso da oração por último. Nos esquecemos de orar, né? E às vezes a gente sente que parece que a oração não é uma prática, não é uma ação, né? Não, nós temos que levantar e fazer para acontecer. Mas muitas vezes o parar e orar ao Senhor e colocar nas mãos de Deus é a maior ação que a gente pode fazer. Tem momentos que não tem o que fazer. Momentos que nós não temos recursos e é oração, né? Mas que nós possamos não deixar por último, né? Só depois lembrar que dá para orar. Não, na oração nós encontramos o Senhor. E ali Ele nos orienta, ali Ele nos traz refrigério. Aqui no primeiro versículo que a gente leu, versículo 13, diz: Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. E aqui, né, então, lendo esse versículo, a gente pode destacar 3 verdades, né? 3 verdades fundamentais que a gente pode ver ali. Primeiro diante dos problemas, nós não devemos murmurar, mas orar, né? Se você está aflito, está passando por um problema, não murmure, não reclame, ore. Né? Então, existem muitas dificuldades. Pode ser na nossa saúde, decepções, né? Nas finanças, problemas, né, financeiros, na família, em relacionamentos, né? Mas, nesse momento, nós não devemos reclamar contra Deus ou ficar falando mal das pessoas, dos irmãos, né? Nós devemos buscar a Deus, né? Nós devemos buscar o Senhor e apresentar a situação para Ele, pedindo sabedoria para que aquela situação, aquela circunstância contribua para a glória de Deus. Então, passando por uma aflição, nós devemos orar ao Senhor. Em segundo lugar, né, quando nós oramos, Deus muda a circunstância. Né? A oração feita com fé tem o poder de transformar aquele cenário, aquela situação. Né? E ela também nos dá força para atravessar aquela situação, aquele problema. Quando nós oramos, o Senhor escuta, nos atende,
ele transforma aquela circunstância, né? Quando nós oramos, nós passamos por aquilo de maneira diferente. Porque nós sabemos que o Senhor nos guarda, né? O Senhor, como diz no Salmos 23, né? E nós cantamos aqui, quando eu passar pelo vale, o Senhor está comigo, né? Se eu passar pelo vale, eu sei que o Senhor está comigo, né? Que Ele é o nosso escudo, que Ele está conosco, que Ele está com as pessoas que nós amamos, porque muitas vezes nós estamos preocupados com pessoas queridas para nós, né? Nós oramos ao Senhor pedindo que Ele possa cuidar dessas pessoas. Então nós temos essa fortaleza, esse refúgio no Senhor. E em terceiro lugar, né, existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão aflitas e pessoas que estão alegres, né? E isso acontece de forma simultânea. Muitas vezes tem alguém que está triste e alguém que está feliz, né? E dizem que o bom amigo é o amigo que sabe ser amigo na tristeza, mas também na alegria, né? Hoje em dia, assim, às vezes é raro de encontrar um amigo que ele chora contigo, né? Quando tá passando por algo difícil, mas quando tu tem uma conquista ou tu tem uma alegria, é um amigo que se alegra contigo. Agora eu lembrei disso agora. Tava vendo um vídeo no TikTok, eu acho que tava assistindo. Daí tava passando assim, daí tava escrito alguma coisa assim, tem um amigo assim, né? Daí era tipo uns guri novo assim, né? Acho que tava num jogo de beisebol, acho. Eles estavam pedindo pro jogador jogar a bolinha pra eles. E todo mundo tava chamando pra jogar pra si, né? Mas tinha um gurizinho que tava lá apontando, joga pra ele, joga pro meu amigo, joga pro meu amigo. Daí o jogador joga pra ele, né? E o gurizinho pega a bolinha, a bola de beisebol ali, né? E daí o outro guri fica, yes, tá feliz. Não porque ele ganhou, né? É porque o amigo dele ganhou, né? Então, que possamos ser amigos assim, né? Que possamos ser pessoas assim. Talvez, ninguém é assim comigo, mas seja você assim com alguém. Torça por alguém, pelo sucesso, pela alegria da pessoa que está perto de ti, do teu amigo, né? E que nesses momentos a gente possa lembrar, né, de Deus também, né? Que muitas vezes a gente lembra do Senhor quando estamos aflitos, mas quando estamos alegres, quando está tudo bem, a gente esquece de agradecer a Deus, né? Quando tá dando tudo certo, tô bem na escola, ou tô bem no trabalho, minha família tá tudo certo, daí eu esqueço do Senhor. Mas o que diz aqui em Tiago? Você está contente? Está feliz? Cante louvores a Deus, né? E no último sábado a gente fez o nosso carral, né? Que é ali o encontro na casa. E a gente falou sobre os Salmos, né? Então uma dica muito, muito legal sobre isso aqui. Os Salmos, eles falam sobre momentos de aflição, orações de aflição, e falam sobre louvores de graças a Deus, né? De louvor ao Senhor. Então uma prática muito legal é isso, né? Foi bem legal essa semana que teve o pessoal colocando um versículo de Salmos, né? Todos os dias ali. Eu acho que vai continuar isso aí por um bom tempo, assim. Porque até esgotar todos os versículos de Salmos vai demorar, né? Maior livro da Bíblia, 150 capítulos. Pensa se a gente fosse estudar Salmos aqui, quanto tempo que ia demorar? 3 anos. Se a gente... 5 capítulos demorou mais de um ano. É muito bom, é muito rico a palavra de Deus, né? E, né, os Salmos, eles, um pouco sobre o que a gente falou sábado passado, os Salmos educam o nosso coração para esses momentos. Para momentos de aflição, os Salmos educam o nosso coração, as emoções, as nossas emoções serem santificadas. Naquele momento de aflição, a emoção que agrada o Senhor. Coisa, né? No momento de alegria, ali também demonstra a forma de falar, de adorar o Senhor que agrada a Deus. Então, muito, muito importante, né, pessoal? Vamos seguindo, então. Vamos agora pegar 3 versículos, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente,
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica ou a oração de um justo é muito eficaz. Bastante coisa aqui, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que nesses momentos de aflição, nesse caso aqui, momento de enfermidade, né, de uma doença que a pessoa pode estar passando, a primeira coisa que a gente vê é que essa pessoa reconhece que ela não está sozinha. Né? Nós não precisamos lidar com os problemas e as aflições e as enfermidades sozinhos. Nós podemos contar com a igreja. Né? A gente vê ali que essa pessoa ela tem um lugar onde ela pode recorrer. Né? A igreja sendo esse lugar seguro, né? Esse lugar acolhedor. Né? E muitas vezes, né, nós passamos por dificuldades e nós não temos com quem contar. Né? Mas a igreja é esse lugar. Né? O Senhor, esse Senhor que nós oramos, Ele também nos dá pessoas para estar conosco nesses momentos. Né? Então nós nos chegamos a Deus em oração, cantamos louvores a Ele, e Ele provê pessoas para estar conosco também nesses momentos. Né? Então, na caminhada da fé, na caminhada com o Senhor Jesus, não tem razão para seguirmos sozinhos. Né? Então, a postura correta nossa não é nos afastarmos ou nos ficarmos sozinhos, mas estarmos reconhecendo que existe, primeiro, uma autoridade espiritual da igreja, os presbíteros, né, que seriam os pastores locais, os líderes locais, que eles podem nos ajudar em momentos difíceis, né, como uma doença, como uma dificuldade. Né? Eles podem nos ajudar com isso. Né? A oração pela cura, ela não depende de alguém que tem um dom extraordinário. Né? Porque o que cura é a oração da fé. Né? E Tiago que ensina que, como diz ali, né, que os presbíteros eles devem orar pelo enfermo e ungí-lo com óleo em nome do Senhor. Né? E essa unção com óleo não é a unção com óleo que cura, mas é um símbolo da ação do Senhor ali. É a oração da fé que salva o doente, diz, né? Quem levanta é o Senhor, como diz ali. Né? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E também Tiago aqui enfatiza a importância da confissão de pecados. Né? Nós confessamos pecados ao Senhor, mas também a importância de confessar pecados dos nossos irmãos. Né? Por isso também a igreja precisa ser um lugar seguro, um lugar que não existe, né, esse julgamento, né? Para que possa existir perdão, para que possa existir reconciliação. Né? E é interessante que Tiago mostra aqui que essa confissão não é para um sacerdote ou para o padre, né, ou para o ministro. Né? Ele diz ali, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, né, para seres curados. Então, às vezes tem algumas igrejas, algumas tradições de fé que existe o confessionário, né, onde vou lá, confesso meu pecado, daí o sacerdote me passa uma lista de coisas para fazer, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos confessar nossos pecados ao Senhor e também confessar os pecados às pessoas que foram afetadas por aquilo que nós fizemos. Para as pessoas que têm relação com aquilo. Né? E nesse confessar o pecado existe cura. Né? Nós confessamos, parece que quando nós falamos aquilo, sai um peso dos ombros e nós abrimos espaço para Deus agir. Porque às vezes nós temos culpas, nós temos pecados escondidos, coisas que estão ali. Talvez a gente tenha uma mágoa com alguém, alguma coisa que aconteceu, algo que nós fizemos, e aquilo ali está impedindo a nossa evolução na fé, a nossa caminhada na fé. Então a importância de chamar a pessoa, falar, olha, aconteceu isso. Né? Nesse momento existe possibilidade de cura espiritual. Né?
A confissão deve ser dirigida à pessoa com quem pecamos, né? A pessoa que nós precisamos nos reconciliar, pessoas que nós desejamos o perdão daquela pessoa, né? Esse sentimento de mágoa, ele adoece, mas a confissão traz cura. O ressentimento gera derrota, enquanto o perdão promove restauração. Então, que possa existir esse ambiente entre nós de confissão de pecados, né? Chamar alguém e dizer, olha, aconteceu isso comigo, eu fiz isso, estou lutando com esse pecado, não consigo vencer, tu ora por mim, tu me ajuda, né? Não precisa ser o presbítero, como diz aqui, né? Orem uns pelos outros, né? Vocês vão ser curados, porque a oração de um justo é muito eficaz. A oração de cada um de nós aqui, nós estamos em Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. A nossa oração é eficaz. Então nós podemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Isso é a igreja. Que bonito, né? Nós não precisamos passar por esses problemas sozinhos. Não precisamos carregar mágoas da nossa vida inteira, aquilo nos corroendo, nos matando por dentro. Não. A igreja é um lugar onde podemos nos abrir e confiar que ali vai ter cura. Que coisa. Que bom, né? Que bom que tem esse lugar, né? E se parece que não é assim, a gente precisa construir isso. A gente precisa se esforçar para que isso seja assim, né? Que Deus nos dê graça. E seguimos aqui para os próximos 2 versículos, que diz: Elias era humano e frágil. Algumas versões dizem sujeito às mesmas paixões, né? Como nós. Mas ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias, né, possivelmente o maior profeta do Velho Testamento, ele é essa figura profética maior, junto com Moisés, né? Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então, uma pessoa muito influente, uma pessoa assim que no imaginário desses irmãos aqui, nosso também, pessoa muito espiritual, uma pessoa muito próxima de Deus, uma pessoa que orava para o céu parar de chover e parava, e orava para começar a chover e chovia, não precisava nem fazer dança da chuva, é só orar. Essa pessoa tinha autoridade, né? Eu nunca vou ser igual. Daí Tiago nos mostra aqui, Elias era humano, frágil, como nós. Né? Que coisa. Né? A gente olha para os personagens da Bíblia, para pessoas da história da igreja, e nós pensamos que nós não somos tão espirituais assim. Né? Mas não é isso que Tiago nos ensina. Aqui nós entendemos que a oração do justo é poderosa e eficaz. Porque não depende de quem ora, mas do nome invocado na oração. É o nome do Senhor. Né? E nós podemos ver que a gente vai fazer uma pequena leitura do Velho Testamento aqui, lá em 1 Reis, que a gente vê que Elias orou com base na promessa de Deus. Vamos ler, vamos lá para o Velho Testamento. 1 Reis 18. Vamos encontrar lá? Depois de Samuel. É depois de Samuel, antes de Crônicas. 1 Reis 18, versículo 1. 1 Reis 18. E Miquinha, fica... Tá contando o tempo aí? Tá bom. Sim, é questão que tem que dar... É 30 minutos. Tá, é 24 minutos, tá aqui. Bom, beleza. Tá, nós vamos ler primeiro aqui o versículo 1, o capítulo 18, e nós vamos ler depois ali mais pra frente, tá? O que lá em Tiago diz? Diz sobre a chuva, né? Que Elias orou e ficou sem chuva por 3 anos e 6 meses, depois ele orou novamente e o céu deu a chuva.
né? Vamos ver esse momento ali no Velho Testamento, né, que diz assim. Ó, depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então, é a palavra do Senhor. Eu mandarei chuva sobre a terra. Nós seguimos lendo, né? Chegamos lá no versículo 41. Diz assim: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, e inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Então Elias começou a orar. Ali ele foi até o topo do Monte Carmelo e começou a orar. E ali no versículo 45 diz: em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens, e veio o vento, e caiu uma tempestade. Então, nós não podemos separar a oração da palavra de Deus, né? Elias aqui ele orou com base na palavra de Deus, né? E é por meio das escrituras, da Bíblia, que nós conhecemos as promessas de Deus para nós. E nós oramos com base naquilo que Deus disse, que vai acontecer, que é uma realidade na nossa vida, que Deus prometeu na nossa vida. Então nós vemos o que Deus disse, nós oramos baseado no que Ele falou, que já vai acontecer. Então aqui reside a nossa autoridade, né? Jesus disse: se vocês orarem, né? Se vocês pedirem da forma certa, as coisas vão acontecer, né? Mais ou menos assim Jesus disse. Então, o que é pedir ou orar de forma certa? É pedir, orar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que precisamos ler a palavra, para conhecer as promessas de Deus e nós orarmos baseados nisso, né? E também diz ali que Elias orou, agora em Tiago, né? Voltando lá. Elias orou com insistência. Então, Elias orou de todo o coração. Porque a palavra do Senhor é dada a nós, nós precisamos receber e orar de todo o coração para que aquilo possa se cumprir na nossa vida, né? Então, assim como Elias orou, nós também podemos orar, né? A oração de um justo é poderosa, é eficaz. E agora, indo aqui para os últimos 2 versículos, diz assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Então, ao encerrar a carta, Tiago faz uma conexão direta com o início da carta. Como assim? Que conexão é essa que ele faz com o primeiro versículo? Vamos ler o primeiro versículo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que estão dispersas, né? As 12 tribos da dispersão. Saudações. Então, aqui no último versículo, essa carta que foi endereçada às tribos dispersas entre as nações termina destacando a importância de cuidarmos dos que se afastaram do caminho, os perdidos, os desviados do caminho do Senhor, solitários nessa peregrinação terrena. Então, uma carta que foi endereçada a esses dispersos, esses que estavam longe. Tiago termina falando sobre a importância de nós estarmos atentos a esses irmãos que estão longe, né? Que em nossa jornada cristã, nossa caminhada com Deus, a gente nunca esteja tão envolvido com programações da igreja, com rotinas da igreja, a ponto de nos esquecermos das pessoas que estão lá fora. Que coisa, Tiago ele coloca isso para nós aqui, né? Uma carta repleta de ensinamentos práticos. Tiago nos dá uma última orientação: resgatar os irmãos que estão dispersos pelo mundo. É essas tribos, né, que
essas pessoas estão dispersas pelo mundo, nós temos uma missão de resgatar esses irmãos. Somos uma única família espiritual em Cristo. Ninguém é substituível. Ninguém pode ser trocado, né? E todo aquele que abriu seu coração ao Senhor tem um lugar assegurado à mesa do reino dos céus, que nós lemos aqui em Tiago. O reino de Deus. Um reino onde não há distinção entre ricos e pobres. Um reino onde todos são um em Cristo Jesus. Então, que Deus nos conceda graça para viver essas verdades com humildade, sabedoria que vem do alto. Que sigamos firmes nesse caminho de vida, sempre com o coração e os braços abertos para trazer de volta os que seguem por um caminho de morte. Então, nós que estamos nesse caminho de vida, nós que estamos na caminhada com o Senhor, temos um dever, uma responsabilidade de ajudar aqueles que estão fora do caminho, né? Talvez assim a gente viva, de fato, a verdadeira fé cristã, que não se define pelo sucesso aos olhos do mundo, mas por uma vida rendida a Deus. Enquanto nós estamos aguardando, com expectativa, paciência e perseverança, a gloriosa vinda do nosso Senhor. Então assim encerra a carta de Tiago, com tantas coisas boas, né? Que possamos ter essa consciência de que, enquanto nós estamos aflitos, passando por dificuldades, nós podemos orar ao Senhor. Quando estamos alegres, nós podemos agradecer a Deus, porque toda boa dádiva vem dele. Nós lemos aqui em Tiago também. Saber que, por estarmos na igreja, por fazermos parte dessa família espiritual, nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com nossos líderes, com os presbíteros, com os pastores, para nos aconselhar, para orar por nós. Mas não só os líderes, nós podemos confessar nossas culpas e pecados uns aos outros. E ali nessa troca, né, como Provérbios diz, que assim como o ferro afia o ferro, né? Como que é o final desse versículo? Assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão, afia a face do seu irmão. Isso mesmo. Então, né, Tiago sempre ele traz esses vínculos com Provérbios e com o Sermão do Monte, né? Então, nós juntos, confessando culpas, orando uns pelos outros, nós estamos afiando um ao outro, né? Nós estamos se edificando um ao outro. E como a gente estava falando, eu e o Gabi no almoço hoje, né? Essa edificação mútua é estarmos preparando um lugar para Deus habitar. Quando nós estamos edificando uns aos outros, é um lugar onde Deus vem e se assenta ali, e descansa ali, né? Possamos tornar esse lugar é a igreja. A igreja não é um prédio, né? Não são tijolos, não é cimento, né? Não, são pessoas, são pedras vivas. E essa conexão entre nós que é a casa do Senhor, a casa de Deus, a habitação de Deus. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou. E aquele contexto de Mateus 18 é um contexto de reconciliação. Se você tem, como diz ali, né? Se você tem algo contra o seu irmão, vai e fale com ele, né? Então, esse momento de troca, de conversa, de confessar culpas, de pedir perdão e tudo isso, ali existe uma edificação. E o Senhor está ali presente. E que todas essas coisas da vida cristã, né, e programações, que são coisas boas, também não nos deixem esquecer as pessoas que estão ainda fora disso, né, que ainda não fazem parte da igreja, ou que eram da igreja e se perderam no meio do caminho. Possamos caminhar nessa trajetória da vida cristã com os braços abertos, com a mão pro lado de fora, para tentar resgatar alguém. Possa existir em nosso coração esse amor pelos perdidos. Esse amor pelas pessoas que estão
longe de Deus. Né, pessoal? Mesmo nós sendo jovens, adolescentes, nós ainda podemos falar do Evangelho para alguém na escola, podemos anunciar aquilo que recebemos do Senhor para alguém. Dizer, olha, eu aceitei a Cristo na minha vida, Ele entrou na minha vida e Ele mudou muitas coisas. Agora eu não me sinto mais sozinho, agora eu tenho o Senhor comigo, eu tenho uma família. Não é sobre denominação, não é sobre, né, uma religião falsa, né? Nós aprendemos também com o Tiago que a verdadeira religião é cuidar dos aflitos, dos necessitados, cuidar dos órfãos, das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Então, quando nós estamos sendo parte da igreja, nesse coração, buscando do Senhor, nós não estamos nos corrompendo com o mundo. Que o mundo é essa visão, né, individualista, meritocrática. O mercado de trabalho é assim. Aquele que tem mais mérito é que cresce na empresa, né, no mundo corporativo. Mas na igreja não é assim. Não é por mérito, né? Na igreja é pelos méritos de Cristo. É por aquilo que Jesus fez por nós, por aquilo que nós recebemos de graça. É por causa do sangue de Jesus, né? Jesus que era o perfeito, Jesus que era o santo, o único digno, mas Ele sofreu na cruz, morreu ali no nosso lugar, né? E a vida dele vem sobre nós. A vida de Deus vem sobre nós. Nós podemos viver isso, que é a igreja. Então, todos esses ensinamentos de Tiago são coisas práticas da vida da igreja. Então, que bênção, pessoal. Que privilégio poder estudar toda essa carta com vocês e contando que Deus possa nos dar graça para viver isso. Viver isso. Não apenas ouvir, não apenas ser uma teoria, mas se torne prática, né? Possamos viver isso. Viver a lei do reino, né? Considerar o outro superior a nós mesmos. Orar uns pelos outros. Ser essa casa, ser esse refúgio, assim como o Senhor é para nós. Ser esse refúgio para o outro, né? Ser um lugar onde somos pessoas que pecam, pessoas que sofrem, né? Mas nós somos um lugar de acolhimento, um lugar de refúgio, né? Possamos confessar pecados, orar uns pelos outros. E ali existe cura para que possamos a cada dia nos parecer mais com Jesus. É a nossa peregrinação, se parecer cada dia mais com o nosso Mestre, Jesus. Bem? Vamos orar, pessoal? Pai querido, agradecemos pela sua palavra que o Senhor nos deixou. Ao ler, Senhor, esses versículos, nós temos um pequeno contato, Senhor, com essas verdades tão maravilhosas que o Senhor nos entregou por meio de seus apóstolos e profetas, por cada pessoa que escreveu essa Bíblia, Senhor, inspirado pelo Senhor, para que não seja apenas uma teoria, mas seja vida em nosso coração. Essas palavras que são inspiradas por Ti, Senhor, possam entrar em nosso coração e frutificar e se tornar prática. Esse momento aqui, Senhor, é só um momento de preparação, um momento onde nós nos alimentamos da palavra. Mas a vida cristã acontece lá fora, quando nós praticamos isso lá no meio de pessoas que muitas vezes não creem assim. Pessoas que muitas vezes não têm o Senhor como mestre e como rei. Mas nós te recebemos, Jesus, como rei do nosso coração. Governe, Senhor, em cada parte do nosso ser. Governe, Senhor, por nossa vida. E que por meio de nós o Senhor possa viver. Por meio de nós o Senhor possa amar nosso irmão, nosso próximo, assim como o Senhor nos amou. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa, né, pessoal?